Olá, pessoal! O cenário desastroso das chuvas lá no Rio Grande do Sul está preocupando demais. A situação das pessoas, então, é o que mais chama a nossa atenção. Porém, a cada dia que passa, as notícias ficam cada vez mais tensas e cada vez mais alagamento a gente tem visto por lá. Então, é uma preocupação que a gente não tem como muito atuar daqui de longe, só torcer e rezar, mas a gente não deixa de falar aqui do que é importante para o mercado financeiro. E, infelizmente, essa situação como um todo impacta, sim, o Brasil e, além da região sul, né, e principalmente o Rio Grande do Sul, impacta todo o Brasil. E a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Também vamos trazer outros pontos importantes, como o payroll dos Estados Unidos, a surpreendente mudança de rating do Brasil pela Moody's, além dos resultados de Bradesco e Marco Polo, entre outros assuntos. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Nos Estados Unidos foram criados 175 mil vagas de emprego, mas abaixo da expectativa, que era de 243 mil. E uma coisa importante é que o salário médio por hora subiu 0,2% em abril e acumula aí 3,9% em 12 meses. O que a gente chama atenção para isso? Primeira coisa, é um ponto importante não ter criado tantas vagas, dar uma ajudada aí na inflação, né? Pode não pressionar tanto, porém a gente tem aí o salário médio subindo 0,2%, né? Não é tão significativo assim, mas é. Então, é um ponto importante da gente acompanhar, porque cada aumento de salário impacta, sim, a inflação, aí é algo que a gente tem que ficar de olho. Passando aqui para as notícias nacionais, a pesquisa Focus, ela não teve nenhuma alteração, que é bem raro, né? Isso mostra que o mercado está em compasso de espera para poder entender melhor os últimos dados disponíveis, e aí cabe a gente falar aqui de uma fala importante do Roberto Campos Neto, que falou que o pleno emprego brasileiro, né, um cenário de pleno emprego brasileiro tem trago preocupações para o Banco Central em termos inflacionários, vai em linha do que a gente tem falado sempre dos Estados Unidos, mas é estranho a gente ver isso no momento que a gente vê a taxa de desemprego do Brasil subindo. Bom, o que ele está falando ali? Não é necessariamente o pleno emprego em si, mas sim a busca por emprego, né, a demanda aí, e principalmente em certos setores. Então, uma preocupação que ele traz é no setor de serviços, que está tendo sim um certo plano de emprego ali, uma dificuldade das empresas contratarem, e aí com isso os salários sobem, se os salários subirem vai ter mais dinheiro rodando na economia, mais dinheiro rodando na economia significa mais demanda significa que o preço vai subir, uma vez que a oferta provavelmente não vai conseguir se adequar da mesma maneira. Então é um ponto importante aí da gente acompanhar, é uma fala que ele teve, uma fala bem complexa aí, que a gente precisa olhar com muita calma, mas existe sim, mesmo num cenário de grande desemprego que a gente tem aqui no Brasil, setores que podem estar ali sofrendo por falta de mão de obra para aquele setor específico, que às vezes é uma questão da mão de obra ser qualificada suficientemente para aquilo. E também questão de regiões específicas, né? O desemprego pode estar acontecendo, como a gente vê no Brasil inteiro, pode estar acontecendo numa região, e o pleno emprego de algum setor pode estar em outra região. Passando aí para a agência Moody's, né, que trouxe uma revisão da nota do rating do Brasil. Na verdade, foi uma revisão da perspectiva do rating, a nota se manteve igual, mas a perspectiva saiu de estável para positiva. Isso surpreendeu bastante o mercado, porque efetivamente não saiu nenhuma notícia nova, nenhum dado novo, que a gente olha e fala assim, opa, as coisas estão realmente melhorando. Mas quando a gente vai entendendo o que eles estão falando, por que eles estão fazendo essa mudança, é uma mudança baseada principalmente na perspectiva de crescimento do PIB, baseado também em relação ao que a gente tinha na pandemia versus o que a gente tem hoje. Então, tudo foi feito de lá para cá. Então, eles sentiram que ocorreu, de forma geral, uma melhora no Brasil, e isso aí é extremamente positivo. Mas eles não deixam de ver um quadro fiscal, principalmente, desafiador no Brasil. E é esse que é o grande ponto. Vamos ver se essa perspectiva vai se manter, principalmente depois que a gente vê um fechamento desse ano, que a situação
está mostrando que não vai ser como era antes, né? Já estão apontando para um caminho pior, vamos ver como vai fechar, e aí sim eles vão ter uma ideia, quem sabe, manter essa perspectiva positiva ou, infelizmente, alterá-la. Passando aí para o Ibovespa, a gente teve um fechamento da semana de alta de 1,57%, chegamos aí a 128.509 pontos, então uma boa semana para a gente, apesar de que no ano a queda continua em 4,23%. Teve diversos pontos aí envolvidos, algumas perspectivas de que poderiam sair os dividendos da Petrobras, teve questões aí de privatizações da Sabesp, melhor do médio para um lado, voltando aí para o outro, né? Então a perspectiva que a Vale teria aí de conseguir fazer um acordo também para finalizar as questões de Brumadinho e de Mariana, mas esse acordo não foi para frente também, então deu uma sofrida na Vale no final da semana, mas a gente vai falar aqui de alguns fatos relevantes aqui, e começando com uma notícia de última hora, então nem vou detalhar tanto, porque ainda tem muita coisa para poder desenrolar e a gente entender, provavelmente no início da próxima semana já vai ter mais informações, e aí eu vou trazer para vocês, mas a gente teve a suspensão pela Justiça da aprovação do projeto de privatização da Sabesp. O que a Justiça está suspendendo? A votação em segundo turno. Porém, após a votação, o projeto de lei já tinha sido sancionado. Então, a Câmara de São Paulo diz, né, a Câmara Municipal de São Paulo, então da cidade que a gente está falando, diz que seguiu todos os ritos, vai ter aí, entrar na Justiça contra isso, tem questões liminares envolvidas e tudo mais, mas é uma disputa muito política, porque quem acionou, né, foram os partidos de oposição contra o projeto de privatização. Então vai ter alguma coisa para a gente desdobrar e entender. Estão alegando que não seguiu todos os ritos, que não apresentou os impactos financeiros, sendo que a prefeitura alega que ela apresentou, dizendo que não existe impacto financeiro ali por trás. E aí a gente tem que entender o que vai ser feito. Mas acredito eu que realmente não tenha impacto financeiro o fato da mudança da empresa que presta serviço nesse sentido, desde que o contrato seja com o mesmo valor. Passando então para outros pontos, a gente tem o resultado do Bradesco, que teve um lucro líquido no primeiro trimestre de 24, uma alta de 46,3% em relação ao quarto trimestre de 23 e uma queda de 1,6% contra o primeiro trimestre de 23. E é importante destacar que esse lucro líquido ficou 7,1% acima das projeções. Isso é o mais interessante aí do resultado. Também é importante a gente destacar dentro do resultado do Bradesco, a gente sempre olha, né, a questão lá dos devedores, né? Então a gente tem a inadimplência acima de 90 dias, que quando desconsiderada Americanas ficou em 4,8% e é o menor valor desde 2023. E já o PDD, que é diferente, tá? Então a provisão de devedores duvidosos é aqueles que realmente a gente acredita que não vai pagar, mas às vezes nem deu 90 dias e a gente acredita que não vai pagar, mas eles também voltou aí para 3,5%, então uma queda muito significativa. E é importante a gente destacar que está desconsiderando Americanas, então o número está indo aliás, o número não, o Bradesco considera que não vai receber de Americanas ainda, porque ele considera como 100%. Ele não cita Americanas especificamente, mas ele fala referência a uma empresa do segmento de corporate, né? Então a gente entende que essa informação surgiu justamente quando a Americanas teve seu problema e ela está em recuperação judicial. Conforme as coisas foram andando, se ela conseguir se recuperar, alguma coisa deve acabar entrando aí para o Bradesco, pelo menos alguma coisa, se não conseguir pagar ao longo do tempo tudo. Trazer também aqui Marco Polo, e Marco Polo trouxe um lucro líquido que veio 34,1% acima do trimestre de 23 e 16,3% acima do quarto trimestre de 23. Um destaque grande que a gente vê também é para a margem líquida dela, que aumentou aí 4,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 23 e 5,8 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 23. Mas vale a gente destacar que o Marco Polo está lá na região sul, teve uma de suas unidades impactadas, né, pelas chuvas, e a gente vai ter que acompanhar isso aí para entender melhor
qual que vai ser o impacto, a gente não sabe qual que vai ser a duração disso, mas algum impacto com certeza vai ter, e toda a região vai ter, né? E falando dos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul, a gente pode ver, pode ser que a gente veja muito impacto, inclusive, aí nas produções agrícolas, né? Porque o estado ele é a quinta maior economia do agronegócio brasileiro, e isso é um ponto de preocupação, né? E, consequentemente, isso aí pode impactar a inflação, né? Se a gente pegar de soja, é o maior produtor nacional, com 30% da produção nacional. Arroz é o segundo maior produtor nacional, com 16% da produção. O milho é o terceiro maior produtor, com 8,7%. O trigo, o segundo maior produtor nacional, com 28,4%. A uva é o maior produtor de uva para vinhos, né, finos, aí, que é 85%, então, dos vinhos finos nacionais. Então, bem significativo também para esse setor. O fumo é o segundo maior produtor nacional, que é 23,8%. A aveia é o maior produtor nacional, com 36,9% da produção brasileira. E o feijão é o terceiro maior produtor nacional, com 10,7%. Lembrando aí, o feijão faz bem parte da alimentação do brasileiro, né? E a mandioca é a quarta maior produtora nacional, com 6,6%. Além da maçã, que é a segunda maior produtor nacional, com 22,2%. Então, a gente citou aqui diversos produtos que impactam, inclusive, na alimentação do gado, na alimentação de suínos também e na alimentação de aves. Então, pode ser que a gente tenha um impacto, inclusive, na cadeia toda aí, porque não é só produtos diretamente para a gente, né, pessoas, mas também produtos para lá. Além do que, né, de todo o esforço que as chuvas em si podem destruir as plantações, também vão ter problema aí de escoamento, vão ter problema também de mão de obra, né, provavelmente a gente vai ter problemas nesse sentido por lá, e obviamente também um direcionamento de esforço físico e mental das pessoas para a recuperação do estado, que é o que é mais importante para ajudar as pessoas locais que sofreram lá. Então a gente vai ter com certeza um grande esforço para isso, né? Então são pontos que chamam atenção. A gente já tem falado semana após semana da preocupação com a inflação, né, brasileira de forma geral, e mais essa tragédia aí, que vai com certeza impactar também. A gente sabe muito bem que a economia, quando ela começa a desandar, ela traz mais problemas ainda para uma população que já está fragilizada, então a preocupação começa a aumentar ainda mais. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Deixa aqui nos comentários para mim uma mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente pode fazer é realmente mandar boas vibrações para lá, rezar, quem acredita, né, e quem puder também contribuir de alguma forma. Tem diversas campanhas aí que podem ser feitas, e quem quiser usar o espaço de comentários também para poder direcionar para alguma campanha, fique à vontade aí, que a gente está aqui tentando ajudar da melhor maneira possível. É isso, e até a próxima. Tchau, tchau.